Paz do Senhor, amados irmãos, eu gostaria de deixar para vocês o texto sagrado de Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que vai falar da cura do leproso. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto, porque vai falar justamente deste milagre. E tem alguns pontos importantes que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. O texto sagrado diz assim, Mateus capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então aí está o texto sagrado. E existem lições preciosas. Eu quero ser bem resumido, porque são várias lições, e é somente para você ter uma análise, uma observação da palavra do Senhor. Aqui nós temos a nossa primeira lição desse texto. A primeira coisa que nós vemos aí, nesse texto, é o Jesus que atrai a multidão. Se você observar no versículo 1, você vê Jesus desce do monte e logo segue uma grande multidão. Então, é o Jesus que atrai a multidão. No nosso segundo ponto da nossa lição, do nosso texto, diz assim: as multidões não sobem ao monte, mas elas são atraídas a Jesus de quem desce do monte, né? Ou seja, elas não sobem lá, mas elas estão embaixo ali. Quando Jesus desce, elas são atraídas por Jesus e elas aproximam de Jesus para receber a sua vitória. No nosso terceiro ponto, diz assim: as multidões não pagam o preço, né? Elas não pagam o preço para subir no monte, mas elas quer ser socorrida embaixo do monte. Quer dizer, elas não fazem nenhum esforço para subir lá no monte, mas elas querem ser socorrida. Não é isso que acontece conosco? Muitas das vezes a gente quer receber a bênção, mas a gente não faz por onde essas bênçãos chegam nas nossas vidas. Ainda bem que Jesus, ele é muito maravilhoso. No nosso quarto ponto, diz assim o texto do nosso quarto ponto: não podemos ficar todo o tempo em cima dos montes, porque tem pessoas que não conseguem viver muito tempo sem a nossa companhia. Olha, essa aqui é uma lição muito importante. Muitas das vezes a gente ora e não mais, né? Imagina se Jesus tivesse ficado o tempo todo lá em cima do monte. Dali ele fosse para o céu. Então aquele leproso não seria curado, as multidões não seriam socorridas. Então, Jesus, ele desceu porque tinha pessoas necessitadas das suas bênçãos. Nosso quinto ponto aqui, para a nossa meditação, agora nós vamos para o versículo 2 do texto sagrado, que diz assim, ó: E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Qual foi a lição que nós tiramos aí? A busca pelo milagre é antecipada pela adoração. Você vê que o leproso, ele primeiro, o que é que ele fez? Ele prostrou, ele adorou ao Senhor, né? Ele não fez isso depois que recebeu o milagre. Então ele adorou antes. Não é uma lição boa para nós? É uma lição preciosa. Muitas das vezes a pessoa só adora a Deus se tiver tudo bem. Esse leproso nos ensina que é possível adorar a Deus mesmo estando enfermo. A nossa sexta lição extraída desse texto, diz assim: a doença, quando ela vem, ela pode arrancar a nossa saúde, mas ela não consegue arrancar a nossa devoção. É o que nós vemos aí nesse versículo 2. O leproso, ele estava enfermo, mas a devoção dele, a satisfação
de adorar o Senhor, esta não foi arrancada. Faltou saúde, mas não faltou a disposição para adorar o nome do Senhor. A nossa sétima lição extraída desse texto está aí, ó. O leproso deve ter pensado consigo: não faz sentido eu receber a minha cura sem adoração. Com certeza, né? Isso é uma lição para nós. Não faz sentido, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, de você só adorar a Deus depois da bênção, tá? Você tem que adorar o Senhor por aquilo que Ele é, tá? Não por aquilo que Ele faz. Se o Senhor fizer, amém. Se não fizer, Ele é digno de toda adoração. O nosso oitavo ponto que nós extraímos desse texto: o leproso adorou Jesus não por aquilo que Jesus lhe fez, mas por aquilo que Jesus era capaz de fazer. Olha a expressão do leproso desse versículo 2. Veja bem, ele: se quiseres, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja bem que ele deixou à disposição de Jesus agir, mas crendo que Jesus poderia fazer. O Senhor, se o Senhor quiser, o problema está resolvido, não é isso? Que fé maravilhosa, que lição maravilhosa esse leproso nos ensina. O nosso nono ponto aqui, nós temos aqui o seguinte: esse texto nos ensina que ter conhecimento que Jesus pode fazer, isso não significa obrigar Jesus a fazer. Veja bem que o leproso, ele teve conhecimento, né, e no versículo 2, ele teve o conhecimento que Jesus poderia fazer, mas ele não obrigou. Ele disse: se tu quiseres. Ele deixou a vontade de Jesus ser feita. Então, isso é muito importante, meu irmão, de nós aprender. No nosso 10º ponto aqui, do nosso texto, diz assim: ter conhecimento da pessoa de Jesus nos faz adorar sem tirar a soberania das mãos de Jesus. Foi o que o leproso fez. Ele teve conhecimento, né? Teve conhecimento da pessoa de Jesus, da grandeza de Jesus, e ele não tirou a soberania. O que é a soberania? A decisão de Jesus. Jesus é que decidir, tá? Não tem que negócio, Senhor, você tem que fazer, né? Não é isso não. Deixou que Jesus decidisse pelo milagre. É isso que nós devemos ter em mente, é deixar o Senhor decidir pela nossa vitória. No nosso 11º ponto, extraído desse texto, nós temos aqui o seguinte: esse leproso nos ensina que quando Deus quer fazer, não existe mais nenhum obstáculo para impedir. Está aí nas palavras do leproso: se tu quiseres, né? Se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Então o leproso entendeu o seguinte: que se o Senhor quiser, o problema está resolvido. O nosso 12º ponto, extraído nesse texto, diz assim: a vontade do Senhor Jesus é irresistível nas suas realizações. Quando Jesus realiza, irmão, quando ele opera, a sua vontade é irresistível, seja doença, seja morte, seja o que for. Quando ele age, o seu milagre ninguém pode impedir. O nosso 13º ponto diz assim: quando Jesus quer, quem é imundo fica limpo. É o que nós vemos aí no versículo 2. Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. Então, quando Jesus quer, o que acontece? Quem é imundo fica limpo, né? E aí cabe nós ressaltar sobre a imundícia do pecado. Então, quando Deus nos purifica, ficamos limpos. O próprio Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso 14º ponto, aí o texto: quando passamos a adorar, nos vem a palavra de fé para nos suplicar. É muito importante isso aqui, irmão. Olha o que diz o texto aí sagrado do versículo 2. Eis que veio um leproso, adorou. Primeiro ele adorou. Quando ele adorou o Senhor, veio o quê? Veio palavra de fé. A palavra de fé nasceu no meio da adoração. Olha que coisa gloriosa. Ele adorou, aí veio a palavra de fé: se tu quiseres. Então é isso aí, essa é a lição para a sua vida. Então, se você às vezes está enfrentando um problema e não tem aquela fé para poder você acreditar no milagre, passa a adorar. Adora, que depois da adoração vem a fé.
Esse é um exemplo aí que nós estamos aprendendo aí. No nosso 15º ponto, nós temos aqui, quando Jesus toca no leproso, ele cura a sua lepra instantaneamente. Agora nós vamos para o versículo 3. Olha o que diz o versículo 3 aqui, ó. Versículo 3 do texto sagrado. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Não teve aquele negócio da manhã e depois não. Foi logo. Foi instantaneamente. Então, quando Jesus quer, irmão, o problema está resolvido. Tá? O problema está solucionado. No nosso 16º ponto, nós temos aí a lição. Se tu quiseres, dito pelo leproso, entra em acordo com o quero de Jesus, olha, com o quero de Jesus, o que acontece? A lepra desaparece. Olha, eu vou repetir de novo aqui, ó. Se tu quiseres, quem disse isso foi o leproso. Se tu quiseres, dito pelo leproso, entra em acordo, né, com o quero de Jesus, a lepra desaparece. Então, veja bem que o leproso, ele falou, se tu quiseres, e aí Jesus disse, eu quero. O que aconteceu? O milagre aconteceu. Então, juntou a palavra do leproso, cheio de fé, com a vontade de Jesus, todo-poderoso, e o milagre aconteceu. Maravilha. No nosso 17º ponto, extraído desse texto, está aí, ó. Quando há concordância entre Deus e os homens, o mal é dominado. Não tenho dúvida disso, né? O próprio Jesus disse, se dois concordares na terra acerca de qualquer coisa, será feito por meu Pai que está no céu. Então, quando há concordância entre Deus e os homens, o mal é dominado, o mal é vencido. Creia nisso, meu irmão. Vamos para mais um ponto aqui, no nosso 18º ponto. Quando o nosso desejo agrada a Deus, o próprio Deus se encaminha de resolver isso para nós. Olha, você entendeu aí? Olha, quando o nosso desejo, qual é o desejo daquele leproso? Era ser curado. Agrada a Deus. Jesus se agradou, eu quero. O próprio Deus se encaminha de resolver isso para nós. E que lição preciosa que nós estamos vendo aí. Vamos para o nosso 19º ponto. Debaixo das ordens de Jesus, as doenças não podem resistir. Aí diz o texto sagrado, versículo 3, e Jesus estendendo as mãos, tocou dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Então, quando Jesus, debaixo da ordem de Jesus, quando ele fala, irmão, o problema não resiste, né? Ai daquele que tentar resistir o poder do Senhor. Vamos para o nosso 20º ponto. Ir ao médico depois que Jesus nos curou não significa falta de fé, mas de reforço para testemunhar publicamente. É o versículo 4. Olha, diz o versículo 4 aí do texto. Já estamos chegando ao final. Olha o versículo 4. E disse-lhe então Jesus, olha, não diga a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Veja bem que Jesus mandou aquele leproso, já purificado, ir ao médico, ir ao sacerdote, que era agente sanitária que cuidava naquela época. Eu não vou entrar nesse detalhe, que é muito profundo, né, sobre a lei do leproso que tinha, porque aí fica muito grande o vídeo. Mas o sacerdote é que examinava o leproso, era que dava a carta, né, para que ele testificasse se estava purificado ou não. Então Jesus mandou ele ir lá, e a lição que nós tiramos aí, né, a lição é o seguinte, ó, ir ao médico, né, hoje nós não vamos ao sacerdote, mas nós vamos ao médico. Depois que Jesus nos curou, não significa falta de fé, tá? Não significa falta de fé, mas de reforço para testemunhar publicamente. Jesus mandou o leproso ir lá para receber uma carta de testemunho. Que lição maravilhosa. Vamos para a nossa 21ª lição aqui desse texto.
Não conte que Jesus te curou se você não tem certeza do milagre. Olha, irmão, tem aquelas pessoas que às vezes contam que Jesus curou e de repente ele até morre. Fulano disse que foi curado, agora já morreu. Quer dizer, Jesus não curou. Ou às vezes ele conta que Jesus curou e no outro dia ele está lá no médico. Então, o próprio Jesus, através desse texto aí, de Mateus capítulo 8, nos mostra que o milagre ele precisa ser testemunhado com convicção. Você precisa ter certeza que Jesus operou. Então Jesus, ele mostra, tudo que Jesus faz é pedagógico. Então Jesus estava ensinando e está nos ensinando também, porque senão fala, mas que Jesus é esse que cura e a pessoa está doente de novo, né? Vamos para a nossa última lição aqui. A oferta do leproso não era uma oferta para purificação, mas de gratidão. Vamos lá para o texto, o versículo 4. E disse-lhe Jesus, olha, não diga a alguém, mas vai e mostra-te o sacerdote e apresenta a oferta. Olha, veja bem que Jesus mandou apresentar essa oferta. Essa oferta era o que? Era para pagar a cura? Não era para pagar a cura. Essa oferta era já uma oferta de gratidão, porque o leproso já estava curado. Jesus não recebeu nada dele para depois curar ele. Ele foi curado e a oferta dele era oferta de gratidão, era oferta para que ele pudesse, era a lei judaica, não é isso? E então está aí o texto sagrado da palavra de Deus para a sua vida. Então que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Depois nós vamos fazer mais vídeo aí desse Evangelho de Mateus. Estamos aí fazendo um estudo, eu estou no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, e existem muitas lições preciosas, tá? Então medite, compartilhe, que Deus abençoe você, abençoe aquele que assistir, e abençoe a todos. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém.